Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula. Eu acho que essa aula vai ser a nossa última. Existe uma chance grande de eu ser professor de vocês de novo. A gente se vê ano que vem. Ainda não está decidido, mas eu digo que tem uma chance grande. Semana que vem, sexta-feira é a prova, então essa é a nossa última aula do curso. Por incrível que pareça, apesar de todos os contratempos, a gente vai fechar todo o conteúdo previsto. E hoje, nossa última aula, a gente vai falar... O conteúdo principal da aula de hoje é sobre leitura e escrita de arquivos. Eu acho que vocês já devem ter visto o básico de leitura e escrita de arquivos. Vocês chegaram a ver alguma coisa? O comando open, aquela estrutura do if? Sim, né? Pois é. Então vocês já viram o básico ali, que é o open com o if, mas hoje a gente vai ver num nível um pouquinho mais avançado, porque essa não é a única maneira, e muitas vezes nem é a maneira que a gente quer fazer leitura e escrita de arquivos. Quando você tem uma estrutura de dados mais complexa, alguma coisa assim, é bem complicado você escrever o arquivo na mão, ler e escrever o arquivo na mão nessas situações. E aí, com isso, a gente tem algumas outras ferramentas para nos auxiliar. Eu criei uma pasta da aula de hoje na plataforma, tá lá, coloquei aula 14, espero que eu tenha contado as aulas corretamente dessa vez, mas eu acho que já está lá na plataforma para vocês, aula 14 com os exemplos que a gente vai usar durante a aula de hoje. Então a plataforma aí pode abrir para mim, pronto. E a gente vai, como eu falei, a gente vai falar de leitura e escrita de arquivos. Primeiro, vamos revisar Não, desculpa. Primeiro, como eu falei, existem várias maneiras diferentes de se ler e escrever arquivos quando a gente está falando com Python. O que vocês já conhecem vocês conhecem provavelmente esses dois aqui primeiros, que é a leitura direta de arquivo de texto. A gente tem o comando open. Esse comando open, essa função open, vai gerar um objeto arquivo, e esse objeto arquivo tem os métodos write and read, que a gente pode usar para ler e escrever diretamente strings desse arquivo, certo? Além disso, o que mais que a gente tem? A gente tem os data frames do Pandas, que é uma ferramenta bem poderosa para você lidar com dados tabulares, dados em formato de tabela. O Pandas ele vai trazer para a gente comandos como o readCSV, que vai abrir arquivo CSV, que é aquela tabela que as coisas são separadas por vírgula. Ele tem o readExcel, que lê tabelas do Excel. Ele vai ter o toCSV, o toExcel. Mas além disso, se vocês entrarem lá na documentação do Pandas, ele tem inúmeras interfaces aí de leitura e escrita de arquivo. Você pode ler diretamente base de dados SQL, você pode ler vários outros formatos de arquivo, arquivo JSON, tem uma série de funções aí de leitura e escrita do Pandas. Esses dois provavelmente vocês já conhecem. São os dois primeiros aí no que a gente aprende. Além disso, a gente tem também dentro do NumPy, a gente tem função de leitura e escrita de arrays. Então você tem um array NumPy, não importa o formato dela, ela pode ser n-dimensional, mas você tem uma array do NumPy qualquer. O NumPy ele tem comando para salvar e ler essa array em um arquivo de texto.
E aí o NumPy cuida para você da formatação de como que isso vai ser escrito, arquivo de texto, como que isso vai ser lido depois. O NumPy toma conta de tudo isso para a gente, tá? E aí o que vem a grande novidade da aula de hoje, que é o que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, é com a serialização de objetos. O que é a serialização de objetos? É você pegar um objeto dentro ali do seu código e transformar ele em uma string ou uma sequência de bytes. O que a gente pode fazer com strings? A gente pode usar o nosso Open Write Read e salvar qualquer string em um arquivo de texto. Então, assim, a grande utilidade dessas ferramentas de serialização é justamente isso. É fazer esse intermédio para a gente pegar alguma coisa que tem uma estrutura mais complexa dentro do Python. E aí esse nome serializar é porque você vai colocar ele numa sequência de caracteres, numa série de caracteres. E aí você serializar ele em caracteres ou em bytes, tanto faz, os dois a gente consegue trabalhar aqui com o Open Write and Read. Tem uma flagzinha especial para pôr aqui nesses caras quando a gente está trabalhando com bytes. E aí isso vai dar uma flexibilidade maior para a gente, porque a gente vai conseguir guardar diretamente mais coisa dentro do arquivo de texto, sem se precisar se preocupar de definir uma estrutura sua própria para salvar esse arquivo e fazer parser e esse tipo de coisa. Então, quando você salva direto no texto, quando você vai ler, você precisa fazer um parser, você precisa fazer algo que interprete aquele texto e reconstrua os seus objetos. E quando essas ferramentas já fazem esse tipo de coisa automaticamente para a gente. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Os dois principais que a gente vai ver hoje, as duas principais ferramentas de serialização, a gente vai ver o módulo JSON. O módulo JSON, ele não é universal, ele não consegue guardar qualquer formato, qualquer objeto arbitrário, mas ele serializa qualquer um dos tipos nativos do Python, como dict, list, float, bool, inclusive combinações desses formatos. Então você pode ter uma lista de dicionários que dentro desse dicionário você pode ter outro dicionário que dentro tem outra lista e o JSON consegue lidar com isso tudo. Então, se você tiver dados mais complexos, mas que podem ser convertidos para os formatos nativos do Python, ou combinações dos formatos nativos do Python, você pode usar o módulo JSON. E o mais legal do módulo JSON é que o formato JSON é um formato padronizado. Então, esses dados que você salvou no Python, em um arquivo JSON, você pode carregar, por exemplo, com JavaScript, você pode carregar com C, praticamente todas as linguagens de programação têm uma biblioteca de leitura e escrita de JSON. Então, você meio que cria um arquivo aí universal com seus dados. Isso é o mais legal do JSON e ele é bastante utilizado por conta disso. Inclusive, quando você vai lidar com APIs, vocês sabem o que é API? Não? API é Application, se eu não me engano, significa esse aqui, Application Public Interface. É uma interface para aplicações, tá? Não tenho certeza se a sigla é exatamente isso, mas o importante é o A de Application. Você tem, quando você cria um serviço seu, seja um site, um Facebook, seja o que for, você cria a interface do usuário. A interface do usuário é o website, é o aplicativo, mas você pode ter outros aplicativos que usam o seu serviço. Por exemplo, referência meio desatualizada, mas tudo bem.
você tinha vários, acho que ainda tem hoje, está menos comum, mas você tinha vários sites que você podia publicar. O site tinha um botão que você publicava alguma coisa. Tipo, você fez um quiz de qual é a sua casa que o chapéu seletor do Harry Potter ia te selecionar. E aí no fim do quiz tinha o botãozinho lá para você compartilhar a sua casa lá no seu Facebook. Como que o site do quiz comunicava com o Facebook? Ele comunica por um API. E 99% dessas APIs hoje em dia falam JSON. Então, JSON é um formato aí extremamente importante na programação moderna. Porque quando você tem serviços e aplicativos comunicando entre si, em geral, eles estão comunicando em JSON, porque é um formato bastante universal. Praticamente toda linguagem de programação tem uma biblioteca de JSON. E para a gente, no Python, essa biblioteca é nativa. A gente tem o módulo JSON nativo, você não precisa instalar nada. Você instalou o Python, ele já tem o módulo JSON lá dentro. E ele, como eu falei, ele consegue converter todos esses tipos nativos aqui em string. A gente tem os comandos dump, dumps, load, loads. Já já eu vou falar sobre o que cada um desses comandos fazem, tá? E além do JSON, o JSON é muito bom porque é um formato universal, aceita qualquer combinação aí dos tipos nativos do Python, mas não é tudo que você vai conseguir guardar como JSON. Por exemplo, arrays do NumPy não são compatíveis com JSON. O módulo JSON não sabe o que fazer com array do NumPy. Array do NumPy é um exemplo que facilmente você contorna isso, porque toda array do NumPy tem o método toList. Então você tem um array, você pode pôr toList, que aí ele vai converter em uma lista. Mas existem objetos que não são compatíveis. Qualquer outro objeto não é compatível. E aí, para quando você precisa guardar alguma coisa que não é nenhuma das outras maneiras você consegue guardar, existe o módulo Pickle, tá? Que ele é capaz de serializar objetos arbitrários. Então, praticamente qualquer objeto que você tenha ali definido você tenha no seu código, você consegue serializar esse objeto. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele objeto, salvar, converter em uma sequência de bytes, pode salvar isso em um arquivo e depois você vai conseguir carregar de novo aquele mesmo objeto com os mesmos valores de atributo que ele estava antes. Ele tem algumas limitações, ele não consegue salvar qualquer objeto, mas a maioria dos objetos ele vai conseguir guardar. Em geral, uma coisa que eu sei que ele não consegue salvar, que é provavelmente o mais comum que vou encontrar, é se você tiver algum atributo que esteja guardando uma função lambda. Tá? Em geral, funções lambda ele não consegue serializar. Então, se tiver uma função lambda dentro do seu objeto de alguma maneira, ele vai reclamar de erro. E tem também questão de compatibilidade de versão. Em geral, uma coisa que você converteu em Pickle em uma versão do Python, você não vai conseguir carregar em outra versão do Python. Ou até outra versão do seu código pode dar problema também. E tem o ponto principal que a gente vai falar depois, que é a questão de segurança, tá? O Pickle é um módulo muito permissível. Você pode carregar coisas perigosas na memória que outros formatos não permitiriam. Então, tem que tomar certos cuidados quando está usando o Pickle. Em geral, a gente só usa Pickle mesmo quando não tem escolha. Existem outras formas de salvar também. Sei aqui, existe um formato que é bem
popular em meios acadêmicos, que é o HDF5, que é um outro formato universal, que consegue lidar muito bem com volumes grandes de dados. Mas hoje a gente vai focar nos que estão aqui nesse slide. Então, vamos começar fazendo uma revisãozinha de como a gente lê e escreve arquivos de texto. A gente abre arquivos de texto com a função open. Essa função open aqui vai nos retornar um objeto arquivo. Esse objeto arquivo vai estar amarrado ao arquivo que a gente abriu. Então, a gente vai abrir, a gente vai chamar aqui open o caminho do nosso arquivo, que é o caminho nas diretórios que você está usando. Isso aqui pode ser relativo se o arquivo estiver na mesma pasta que você está executando o código. Você pode simplesmente pôr o nome do arquivo, ou você pode passar o caminho completo. No Linux ele teria uma cara parecida com isso aqui, barra, nome, projeto, barra... Isso aqui eu passei o caminho completo, as duas coisas são permitidas. A única questão é que se você passar o caminho relativo, você tem que tomar cuidado com qual pasta que você está executando, porque às vezes o seu script pode estar numa pasta, mas você pode estar executando ele de outra pasta. E aí você tem que tomar esse cuidado. No Windows, esse caminho aqui da pasta, o caminho completo, ele pareceria algo mais com esse aqui. C, dois pontos, uma pasta aqui, é o contrário, porque o Windows é do contra, projeto. Esse aqui são os caminhos completos, tanto no Linux no Windows. Exemplos, né, de como mais ou menos como se estrutura. Então você põe aqui o caminho e o modo. Esse modo é o que você quer fazer com esse arquivo. Eu quero ler, eu quero escrever preservando o que já existe no arquivo. Então são esses três modos aqui. O R você vai ler o arquivo somente. O W você vai escrever o arquivo, e se o arquivo já existir e ele tiver conteúdo, o Python vai apagar o que já está no arquivo, então tome cuidado com o W, tá? O W sobrescreve o arquivo, e ele sobrescreve na hora que você abre. Então quando você executar o open, ele vai lá e vai apagar tudo que está no arquivo. E o A vem de append no inglês, mas por coincidência em português a palavra é a mesma coisa, é acréscimo. Então o arquivo precisa já existir para você usar o A. E quando o arquivo já existe, você usa o A, o conteúdo dele vai ser preservado e qualquer coisa que você escrever no arquivo vai ser adicionado no final. E quando a gente termina de usar esse arquivo, a gente tem que fechar ele para o Python jogar qualquer informação que precisava ser guardada no arquivo em buffer, alguma coisa, ele grava no arquivo. E ele fecha e mata esse objeto que é referência para o arquivo, certo? Alguma dúvida disso? Aqui é mais revisão do que vocês já viram. E aí esse objeto arquivo tem alguns métodos que a gente pode usar para manipular esses arquivos. Os três principais que a gente usa é o fread, que vai ler o conteúdo inteiro do arquivo e me retornar na forma de string. A gente tem o f.readline, que vai ler linha por linha. E a gente tem o f.write, que eu tenho que passar uma string, tá? Esse aqui tem que ser string. Existem exceções, mas a gente ainda não vai falar das exceções agora. Existe um outro modo de abrir o arquivo que no lugar de strings você lida com sequências de bytes, que é um pouquinho diferente. Então, a gente tem esses métodos de leitura e escrita, que é como a gente de fato manipula os arquivos. Tá? E aí o Python ele tem uma ferramentinha que aqui, quando eu vou abrir o arquivo, eu tenho que tomar o cuidado de fechar. Se eu não fechar o arquivo, eu posso corromper meu arquivo. O Python pode não ter escrito ele inteiro ou alguma coisa do gênero, e eu posso corromper meu arquivo.
E aí, para eu não precisar cuidar disso de abrir e fechar arquivo, o Python traz para a gente essa estrutura with. Em geral, qualquer coisa que precise abrir e depois fechar, você pode usar dentro da estrutura with no Python. Um outro exemplo, além de arquivo, é conexão de banco de dados. Eu tenho conexão com banco de dados, eu tenho que abrir e depois fechar. Em geral, todas as bibliotecas de manipulação de banco de dados vão aceitar essa estrutura with. Um outro exemplo que aceita a estrutura with também é quando você vai escrever código multithread, ou seja, o seu código está processando várias coisas ao mesmo tempo, está executando várias coisas ao mesmo tempo. Você vai lançando threads, rodando funções e ele roda aquilo tudo em paralelo. Em geral, você quer ter alguma garantia de que duas partes do código não vão mexer nos mesmos dados ao mesmo tempo. Você pode corromper fazendo isso. Imagina que um código está fazendo um comprehension de uma lista para gerar outra e outro pedaço do código vai lá e altera aquela lista no meio da comprehension. Isso pode dar problemas sérios. E aí, em geral, você cria travas, que é simplesmente uma trava, é uma variável que você tem um método para travar o dado e um método para destravar. Ele não trava nada, na verdade, mas se você pôr todas as suas alterações dentro da trava, você tem como saber que se outra parte do código estiver usando aqueles dados, ele vai ter que esperar para usar a trava também. E é outra coisa que você pode usar com if também. Como eu tenho que travar e depois destravar, funciona no if também. Então o if é uma estruturazinha bem interessante para objetos dentro do Python que você tem que abrir e fechar. Em geral, eles aceitam serem usados no if. E para o open, a gente vai usar essa sintaxe aqui, o if open, que é isso aqui vai gerar o objeto. E aí, quando eu gero um objeto, eu posso pôr essa palavra aqui, as, e determinar uma variável para ele guardar o objeto. O objeto que foi criado aqui na open vai ser colocado nessa variável file. E aí, aqui dentro do bloco do if, eu posso usar essa file à vontade. Assim que eu sair do if, o Python vai automaticamente para mim fechar aquele arquivo, ou seja, o que for que eu esteja usando ali dentro do if, e deletar a referência da variável. Então, isso aqui, em geral, é a forma mais abrir arquivos, certo? Então, eu acho que até que vocês já tinham visto, a gente tem um exemplozinho, tá lá na plataforma, chama arquivo de texto.py. É simplesmente um uso aí do open com o if. Então a gente pergunta aqui se o usuário quer ler ou gravar um arquivo, pergunta o nome do arquivo, e aí se eu quiser ler o arquivo, então, ou seja, se a operação, a opção que eu selecionei aqui começa com L minúsculo, ou seja, é ler ou só o L, eu leio o arquivo que ele passou, e se ela for G minúsculo, eu escrevo alguma coisa, eu pergunto o que o usuário quer gravar no arquivo e escrevo. E aí a gente pode rodar isso. Então, você deseja ler ou gravar um arquivo. Eu vou primeiro gravar um arquivo porque eu não tenho nenhum arquivo para ler. Então, vou gravar aqui, juliano.txt. Em geral, arquivos de texto, que são puro texto, a gente usa essa extensão .txt, tá? Isso é só convenção também, isso não é obrigatório. O Windows, ele é um pouco mais rígido com as extensões, porque o Windows usa a extensão para escolher qual aplicativo vai abrir aquele arquivo. O Linux é um pouco mais inteligente que isso, do que o Windows, então o Linux ele consegue reconhecer o conteúdo do arquivo para decidir qual aplicativo que vai abrir aquele arquivo, mas em geral quando a gente está arquivo de texto a gente coloca essa extensão. E vamos pôr aqui, eu vou pôr meu nome é Juliano, pronto. Beleza, fiz isso.
Se eu der uma atualizada aqui na barra lateral, ele criou fora aqui, ó. Lembra que eu falei tomar cuidado com caminho relativo, tá? Como eu executei isso pelo botãozinho de executar aqui do VS Code, o VS Code ele executa na pasta Workspace, que é a pasta que a gente está aberto. Então, como eu passei um caminho relativo, eu não passei um caminho absoluto para o arquivo, ele não criou lá dentro da pasta aula 14, ele criou solto aqui na pasta Workspace. Então, se eu vier aqui, ó, ele criou aqui na pasta Workspace, ele criou o arquivo do jeito que eu tinha. Se eu entrar aqui dentro da pasta aula 14 e por aqui executar meu script, python s.py, aí eu vou fazer por aqui agora, gravar, txt. Aí agora, como eu fiz, a pasta que eu estou executando o meu script é a mesma do script, ele arquivo novo era para... apareceu aqui, ó. Apareceu aqui na aula 14. Então, tomem cuidado com isso quando vocês estão lidando com arquivos. Tomem cuidado com esses caminhos absolutos e relativos. Agora a gente pode tentar ler. Eu vou primeiro ler o teste.txt, que está na pasta aqui que eu estou trabalhando. Então, ele leu ali o teste.txt. E agora eu vou tentar ler o outro, o juliano.txt, que está na pasta de fora. Tá? E aí tem um outro truquezinho de caminho relativo. Eu consigo trocar de pasta com o caminho relativo. Eu estou executando aqui, ó, dentro da pasta aula 14, mas eu quero acessar um arquivo que está aqui fora na pasta Workspace. O que eu faço? Eu ponho dois pontinhos barra. Esses dois pontinhos barra diz pro sistema operacional, volta uma pasta, sai para fora uma pasta. Eu posso pôr quantas vezes eu quiser. Se eu quiser sair duas pastas, colocaria dois pontinhos barra, e aí eu sairia duas pastas. E aqui eu consigo acessar o ejmaior.txt. E aí ele conseguiu abrir o meu arquivo que estava lá fora. Certo? Alguma dúvida dessa parte de abertura e leitura escrita de arquivos? Certo, vamos seguir então para coisas mais interessantes. A gente não vai falar hoje nem da parte do Pandas, nem da parte do NumPy. Eu imagino que o Pandas vocês já devam ter experiência com ele, vocês já devem ter usado em algum momento. E o NumPy é bem simples a função, você passa o nome do arquivo que você quer salvar e a array que você quer salvar, e para carregar você passa o nome do arquivo, e ele vai salvar e carregar a array. A gente vai falar agora de serialização, que são as duas formas de serialização que eu apresentei hoje para vocês. Então, como eu já falei, mas vamos repetir porque esse é um conceito bem importante aí. Serialização é o processo de converter um objeto ou uma estrutura de dados, tá? Isso aqui, eu coloquei os dois aqui, mas no Python isso é a mesma coisa, tá? Estrutura de dados, obrigatoriamente no Python tem que ser um objeto. Não existe nada no Python que não seja objeto. Mas só para lembrar que existem coisas tipo o JSON só funciona com dados, com tipos nativos, mas eles são objetos, então ainda é serializado em um formato que possa ser facilmente armazenado, transmitido e reconstruído posteriormente. Em geral, a gente vai querer aqui, isso vai ser uma sequência de bytes ou uma string, tá? Esse formato vai ser um formato padronizado de sequência de bytes ou de string. O que isso permite? Permite que a gente pode salvar esse objeto ou essa estrutura de dados ou transmitir esse objeto. É o caso lá do JSON e das APIs. Eu estou com uma estrutura de dados ali pela internet, quando eu chamo uma API. De forma a preservar o estado, estrutura e relações.
Então, posteriormente, ele pode ser deserializado em uma réplica idêntica. Tá? Então, o ponto-chave aqui é que quando você reconstrói um objeto serializado, a reconstrução desse objeto tem que ser idêntica ou suficiente similar. Vai ter casos que você não consegue idêntica, mas suficientemente similar para preservar a funcionalidade original. Esse é o nosso objetivo com serialização. E como eu falei, o primeiro que a gente vai fazer é o módulo JSON. JSON é um formato, a sigla JSON vem aqui de JavaScript Object Notation, então ele de fato nasceu do JavaScript, e ele é muito usado na internet por conta disso, porque a maioria da interatividade dos sites é feita em cima de JavaScript. Hoje a gente tem outras coisas que você pode programar sites com, inclusive Python. Existe uma ferramenta que você pode rodar Python no navegador da mesma maneira que você... E eu esqueci o nome agora. Daqui pro fim da aula eu lembro, senão no intervalo eu pesquiso. Mas é uma coisa bem interessante. Mas o JSON ele vem do JavaScript. O JSON, se vocês olharem para um arquivo JSON, vocês vão ver uma similaridade bem grande com as estruturas do Python. Então, isso aqui é um JSON. Você vê que ele tem uma estrutura bem parecidinha. Ó. Você tem uma coisa aqui que parece um dicionário, você tem algo aqui no meio que parece uma lista. São pequenos detalhes que mudam com relação ao Python. Quando ele vai escrever no JSON, quando você vai escrever true ou false, tem que ser tudo maiúsculo. No Python, a primeira letra maiúscula. Quando você tem um dicionário ou uma lista, o Python você pode pôr uma vírgula no final, o JSON não pode. Mas você não precisa se preocupar com isso. Por quê? A gente tem o módulo JSON. O módulo JSON cuida pra gente da conversão dos tipos nativos do Python em JSON, no formato JSON. Dos tipos nativos e combinações dos tipos nativos. Ele aceita as duas coisas, tanto o próprio tipo nativo. Como que a gente usa o módulo JSON? Então, como eu falei, a gente tem 4 métodos aí dentro do módulo, 4 funções, na verdade, dentro do JSON. E essas 4 funções são a função dump e dumps, load e loads. Tá? O que a dump faz? A dump serializa. Ela pega sua estrutura de dados e converte numa string. Tanto a dump quanto a dumps. Qual a diferença entre as duas? Qual que esse Szinho faz de diferença? A dump, ela está esperando como parâmetro a variável que você quer serializar, o que você quer serializar, e um arquivo de texto. Tá? Esse arquivo de texto, igual você fez lá para gravar texto direto. Você vai colocar um if, open, o caminho, modo, as file e usar aqui esse file. Isso aqui, inclusive, tem que ser dentro do if ou enquanto o arquivo ainda está aberto. Tá? E aí o dump, ele vai pegar aquele seu dado, aquele seu objeto e vai guardar em um JSON no texto dentro desse arquivo aqui F. O dumps, ele também serializa o objeto, só que no lugar de salvar num arquivo, ele vai retornar uma string com o conteúdo daquele seu dado serializado. Qual é a grande utilidade do dumps? Transmissão de rede, por exemplo. Então, eu preciso chamar uma API. Quando eu for chamar uma API, eu vou ter que fazer uma requisição a essa API. Eu vou ter que usar uma biblioteca de requisição web, provavelmente a Requests, que é a biblioteca mais comum disso, e eu vou fazer uma requisição nessa API. Quando eu faço a requisição,
eu tenho que mandar dados para essa API. Eu tenho que dizer o que eu quero, minha chave para usar a API, tem uma série de dados que eu quero. E aí a gente usa o dumps para pegar os dados que eu preciso mandar, converter numa string e mandar na requisição como string. E aí lá a API vai saber fazer o que precisa fazer com aqueles em JSON, vai gerar a resposta também em JSON e me devolver de volta também numa string. Eu não, em nenhum momento eu lidei aí com um arquivo, mas eu estou fazendo serialização e deserialização. E aí o dumps, ele faz isso. Ele converte, ele serializa, mas salva numa string. A reconstrução é parecida. Eu tenho o load, que vai receber um arquivo como parâmetro, e aí o JSON vai puxar o conteúdo desse arquivo e tentar converter para JSON. Ele pode dar errado se o arquivo não for um JSON válido, mas ele vai tentar converter. Ou eu posso ter a minha resposta, por exemplo, de uma API numa string, e aí eu uso loads, e aí no lugar de usar um arquivo, eu passo direto a string aqui, e ele vai converter para mim, reconstruir esses dados em formatos do Python a partir dessa. Certo? Alguma dúvida do JSON? Vamos para o exemplo. Podem abrir o arquivo serialização JSON. Tá? Então, eu tenho aqui no meu arquivo, eu importo a biblioteca JSON. Eu criei aqui um dicionário que vai ter uma lista, uma string e uma tupla com valores diversos aqui, de valores de diversos tipos. Aí eu vou fazer o dumps primeiro, imprimir na tela. Depois eu uso o dump para gravar em um arquivo. E por último eu uso o load para carregar do arquivo. Sempre usando aqui o open. Na hora que eu vou escrever o arquivo, eu abro com modo W. Na hora que eu vou ler, eu abro com modo R. Vamos executar esse código. Então aqui, ó, isso aqui é o JSON gerado, ó. Então, ele converteu a lista aqui bonitinho. A string, ele tem um pouco de precaução com os acentos com relação à codificação. Então, nem sempre caractere especial e acentuação você vai conseguir ler bonitinho nos seus dados no formato JSON. E aí tem uma questão, o JSON ele não tem tupla. Você vê aqui que a tupla ele transformou em uma lista, e até quando a gente recarregou, ela foi recarregada como uma lista. Então o módulo JSON, apesar dele aceitar a tupla como fonte de dado para gerar o JSON, ele acaba transformando numa lista, porque o tipo tupla não existe dentro da definição do JSON. O JSON não sabe o que é uma tupla, então o Python, o módulo JSON, transforma em uma lista, que é uma coisa que o JSON sabe. Se a gente atualizar aqui também, ó, ele acabou salvando. Ah, é porque eu já tinha navegado aqui para a pasta. Eu estou na pasta, então ele é na própria pasta. A gente vê aqui que ele converteu. E esse negócio aqui feio é só um código que a maioria das coisas sabe converter de volta pro meu caractere com acento. Isso aqui é o A acentuado. E então esse aí é o exemplo do JSON. Bem tranquilo, bem parecido com o Open. A única diferença é que no lugar de você dar o f.write ou f.read, você vai importar a biblioteca JSON e vai usar o dump para escrever e o load para ler o arquivo. E aí vamos falar agora do Pickle. O Pickle para quem não sabe, Pickle é um processo de conservar as coisas. O Pickle prático, vocês já devem ter comido o mais conhecido como Pickle, que seria o Pickles, é o pepino em Pickles. Então você pega ali o pepino e faz um processo químico nele ali para ele conservar por longo prazo. O pessoal faz pickle de outras coisas também, não é só o do pepino. O pepino é o mais comum.
E o nome é de propósito, porque eu tô pegando um objeto e tô conservando ele ali de alguma maneira para usar depois. Por isso que o módulo, a biblioteca aí se chama Pickle. E o Pickle, em geral, ele é capaz de serializar e deserializar objetos arbitrários. Isso é bem útil quando você tem um formato de arquivo aí que você não tem outra biblioteca aí que consiga ler e escrever. Você tem um objeto com a estrutura que não tem outra biblioteca que consiga ler e escrever. Então você pode guardar objetos em arquivo, você pode enviar objetos através da rede, só que ele não é nada universal. Ele é uma coisa exclusiva do Python. E, inclusive, dentro do próprio Python, você tem que tomar uma série de cuidados com a serialização no Pickle é muito parecida com o JSON, é pickle.dump. E existe também o pickle.dumps. A única diferença é que esse cara aqui gera sequência de bytes no lugar de um string, tá? E a gente tem o pickle.load, funciona exatamente da mesma maneira lá que no JSON. No dump você passa o objeto que você quer serializar e o arquivo no qual você quer serializar, e no load você passa o arquivo e ele vai construir de volta seu objeto. Qual é o ponto aí mais importante do uso do Pickle? Eu vou dizer isso aqui, mas eu vou ser bem sincero com vocês. No mínimo, metade das vezes que eu uso o Pickle, eu esqueço de pôr isso aqui até ele dar o erro, porque eu não coloquei isso aqui. Que é o modo. O modo, quando você vai usar, tem que ter esse B no final. Então, no lugar de usar o modo W, você usa o modo WB, porque ele vai abrir o arquivo na forma binária no lugar de abrir na forma de texto. Eu não vou entrar em detalhes disso, isso é bem detalhe de como arquivos são salvos no computador, mas saibam que o arquivo ele pode ser texto ou binário. E aí, quando você põe o Bzinho, ele abre o arquivo na forma binário, que é o que o Pickle é compatível. O Pickle ele não gera strings, ele gera sequência de bytes. Em arquivos de texto você grava em strings, em arquivos binários você guarda sequências de bytes. E aí, tanto para escrever quanto para ler, você tem que usar o modo binário também. Então tem que pôr o Bzinho aí no final. O modo de escrita é WB e o modo de leitura é RB. E aí, como eu falei, ele também tem o dumps e o loads. A única diferença é que no lugar de você gerar uma string e ler uma string, você gera uma sequência de bytes. Essa sequência de bytes pode ser convertida em string. Na maioria das vezes ela não faz sentido nenhum, principalmente com o Pickle, mas você pode converter string para byte e byte para string. Existem maneiras de você fazer isso. Depende de codificações, que é um assunto mais complexo, mas existe a possibilidade. Certo? Então, a princípio, o Pickle é bem tranquilo, bem fácil de usar, é só lembrar de pôr o Bzinho ali e eu consigo ler e escrever coisas. Só que a gente tem que ter algumas considerações enquanto a gente está usando o Pickle. Primeiro, formato binário e proprietário, tá? Proprietário num sentido um pouquinho fraco, tá? Porque, em geral, quando a gente chama de alguma coisa proprietária, é um formato que uma empresa cria e só ela sabe aquele formato e ela nem libera documento proprietário. Mas a gente está usando o proprietário aqui num sentido um pouquinho mais fraco, que quer dizer que só funciona no Python. Tá? Não é um formato universal nem nada disso. Você nunca vai conseguir carregar um Pickle que você gerou no Python em outra linguagem de programação.
E uma outra questão, assim, é que o Pickle, ele cria um negócio que é absolutamente ilegível. Você não consegue abrir um arquivo Pickle e ver o que está dentro dele. Diferente de um JSON. O JSON, eu bato o olho no JSON e eu sei o que tem ali dentro daquele JSON. Tanto é que, tipo, é bem comum você tá testando a API, você quer aprender a usar uma API, você está testando, é bem comum você fazer as requisições na mão, até você aprender a API e depois passar a programar alguma coisa para comunicar ali com aquela API. O Pico não, o Pico ele não é legível. Ele é bem flexível, flexível com que relação? O que você pode guardar. Então, o Pico é bem flexível com relação ao que você pode guardar. Você consegue guardar todos os tipos do Python, lista, array, objetos, funções, você pode fazer pickle de funções e ele é bem flexível ali o que você pode guardar ali dentro. Eu dei o exemplo da função lambda, que é uma função que consegue guardar, mas em geral todas as outras demais funções você consegue guardar dentro de um. Só que com grande poder vem grande responsabilidade. E grande perigo também. O Pickle ele é extremamente inseguro, porque imagina que você criou uma função maravilhosa sua que responde à pergunta final do significado da vida, do universo e tudo mais. E você quer compartilhar essa sua função com o mundo. E aí você vai lá e decide compartilhar ela por Pickle. Você salva a sua função em Pickle e decide compartilhar, porque você quer que as pessoas consigam usar, mas você não quer ver você não quer que as pessoas vejam como que você chegou na resposta, você não quer compartilhar seu código. Então você vai lá e converte como Pickle. Aí quem for usar, como é que a pessoa sabe que você de fato, que aquela sua função de fato calcula a resposta para a pergunta final do universo da vida e tudo mais, no lugar de simplesmente hackear o computador da pessoa? Como é que ela sabe disso? Ela não tem como saber. Então, assim, o Pickle, você não sabe o que está ali. Se não foi você que gerou aquele Pickle, você não sabe o que tem dentro daquele Pickle e o que aquele Pickle vai executar no seu computador quando você carregar ele. Então, em geral, a melhor prática de uso do Pickle é você só carregar Pickle que você gerou. Você só confia no seu Pickle, você não confia no Pickle de mais ninguém, porque ele pode executar qualquer código arbitrário, tá? E compatibilidade de versão. Então, versões do Python, ou seja, versões da biblioteca Pickle. A biblioteca Pickle também ela é nativa. A hora que você instala o Python, toda a instalação do Python tem a biblioteca Pickle nela. Versões diferentes da biblioteca Pickle podem quebrar o seu Pickle. Podem, não vão quebrar seu Pickle. O Pickle ele precisa ser carregado na mesma versão da. E versões diferentes da sua aplicação também podem criar incompatibilidades com objetos salvos em versões anteriores. Vai que sua classe mudou de estrutura. E a gente vai ver que o Pickle, quando você vai reconstruir um objeto, o Pickle ele depende da declaração da classe. Você precisa ter a declaração da classe no código que você vai restaurar objetos daquela classe. E aí, se essa declaração dessa classe mudou de alguma maneira, o Pickle não vai saber reconstruir o objeto corretamente. Então, tem que tomar esse cuidado. Esse ponto aqui é o ponto principal. Segurança de Pickle é uma coisa bem sensível, certo? Alguma dúvida? Então, vamos pro exemplo. E aí, depois desse exemplo, a gente pode sair para o intervalo um pouquinho mais cedo. Vamos lá, por exemplo. Então, meu exemplo aqui, eu tenho uma classe pessoa. Eu guardo aqui na init o nome e a idade. E eu criei um método mágico aqui, o método mágico str, que quando eu quero
a representação string desse objeto, ele vai me retornar uma string com o nome da pessoa e quantos anos ela tem. Então, se eu usar no print, alguma coisa assim, ele vai saber imprimir. Eu posso até adicionar uma linha aqui embaixo. Vamos usar isso num print para a gente ver esse print Maria. Só isso. Não precisa executar nada, porque quando eu imprimo o objeto, ele vai lá e vê se o objeto tem o método mágico str ou o wrapper, que é a representation, e vai executar para mim. E aí eu posso executar... Não, vamos terminar de passar, de entender. Tá? Aí eu tenho um dump, que eu vou salvar esse objeto Maria em um arquivo pickle. Em geral, a extensão que a gente usa para pickle é pkl, mas eu já vi gente fazendo assim também, pondo pickle por extenso, tá? Mas o mais comum é o pkl. Isso absolutamente não é importante, porque nada além do Python vai saber o que fazer com esse arquivo. Esse arquivo é totalmente inútil fora de um código Python. Então essa extensão aí é completamente arbitrária. A gente faz um dump nesse arquivo maria.pkl, a gente deleta o objeto Maria e carrega ele de novo nessa variável Maria new usando o load. Ele vai criar um novo objeto Maria igual era o Maria original. Deixa eu executar isso. Então, isso aqui é aquele meu primeiro print lá que eu imprimi a Maria. Aí depois eu falo que eu estou gravando maria.pkl. Eu carrego de volta do arquivo L e aí você vê que os dados estão todos aqui. Isso aqui é outro objeto reconstruído a partir da serialização do objeto original. Mas ele tem todas as características iguais ao objeto original. E aí, se a gente atualizar aqui, vai ter aparecido aqui o maria.pkl. A gente pode tentar abrir esse arquivo. O VS Code reclamou. Não é suportado. Mas vamos abrir mesmo assim. Eu sou teimoso, eu vou abrir mesmo assim, vou abrir com o editor de texto. E isso é o que ele consegue abrir. Você vê que a gente até consegue reconhecer algumas coisas do arquivo original, mas não é tudo. A gente consegue reconhecer algumas strings que a gente tinha aqui, por exemplo, a classe do arquivo, eu consigo reconhecer aqui, ó, a pessoa. Eu consigo reconhecer parte da string aqui do str, mas tá tudo bem bagunçado aqui, ó. Então, assim, o PKL em geral é uma coisa que a gente não consegue abrir, mas ele pode ser, como a gente viu aqui. Agora eu posso até comentar fora aqui a parte que cria, vocês só não verem que eu não estou só reutilizando os dados aqui, ó, não vou nem comentar, eu vou apagar fora mesmo. Depois salvei, eu só estou com a definição da classe, mas eu nunca falei de Maria aqui nesse código. E se eu executar ele, ele vai carregar lá do PKL e carregou aqui com todos os dados. Certinho? E aí, como eu falei, o pickle tem a questão ele pode guardar outras coisas. Tem um outro exemplo aqui, que eu guardei um dicionário. O pickle também é compatível com para guardar. Ó. Ele gravou o meu dicionário no arquivo, carregou de volta e o dicionário estava todo aqui. Inclusive a tupla que o JSON converte para lista, o pickle não precisa, porque o pickle realmente recria os objetos de volta no Python. Então ele recria o objeto tupla com os elementos lá dentro. Então o pickle também serve para serializar outras coisas além de que você definiu. E eu tenho um outro exemplo aqui, que é esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é para não funcionar. Vamos ver se dessa vez não funciona de fato. Esse semestre eu tenho um monte de coisa que eu quero mostrar para vocês que não funciona e quando eu testo por algum motivo funciona. Mas isso aqui realmente não é para funcionar, porque em geral quando você vai recriar um objeto com o pickle, você precisa da definição da classe. E aqui eu estou tentando recriar o objeto Maria sem ter a classe definida. E ele não consegue reconstruir, porque ele precisa da definição da classe.
Então ele reclama aqui que ele não tem o atributo pessoa dentro do módulo main, que era onde eu tinha definido aqui a classe. A minha definição da classe estava dentro do código principal. Esse código principal é esse cara aqui, esse módulo main. Então ele não conseguiu encontrar a pessoa no módulo main, então ele não sabe o que fazer com esse pickle, porque lá dentro do pickle está marcando, esse aqui é um objeto da classe pessoa. Procura a classe pessoa aí e reconstrói ele. E aí isso é bem importante para levantar aquela questão que eu falei para vocês de compatibilidade de versão. Se eu venho aqui, dando aqui nesse arquivo aqui, ó, eu vou comentar fora a parte que faz o pickle, eu quero só carregar, mas eu vim lá e atualizei meu código. Eu coloquei agora a série que a pessoa está na escola. Então, nome, idade, série. E aí eu vim aqui e está na... Eu só digo que série que a pessoa está. Beleza? Então, atualizei meu código e adicionei alguma funcionalidade ali naquela classe que muda a estrutura da classe. Quando eu tentar recarregar, deu problema. Porque ele até conseguiu recarregar, mas quando eu executei um método que usava esse parâmetro novo aqui, ele não conseguiu encontrar o parâmetro. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque ele carrega o pickle, ele salva os atributos. Os métodos ele pega da definição. Então se o método usar um atributo novo, o seu pickle vai ser incompatível com a versão nova. Alguma dúvida disso? Não? Então foi bem rápido. Com isso a gente acaba a parte de leitura e escrita de arquivos, mas tem conteúdo surpresa que eu não falei no início da aula. Então vamos pro intervalo, a gente pode voltar... A gente pode voltar na... O que vocês preferem? A gente volta 4h25 ou 4h30 na hora? O que vocês quiserem, pra mim não faz diferença. Então, a gente volta 4h30 então. A gente volta 4h30 e aí quando a gente voltar, a gente vai falar de métodos mágicos. E aí, falando de métodos mágicos, a gente encerra nosso conteúdo pro módulo. Até logo, pessoal. Vamos com a nossa aula. Eu falei que a gente, na volta do intervalo, ia falar de métodos mágicos, mas antes só um parentezinho com relação à memória. Em geral, quando a gente está lidando com Python, a gente simplesmente não precisa com gerenciamento. O gerenciamento de memória do Python é totalmente automático. A gente não precisa se preocupar com alocação e desalocação de memória, como por exemplo o que torna a linguagem mais fácil de usar. A coleta de lixo do Python, que é quando ele joga fora da memória coisas que não estão sendo utilizadas, é feita por contagem de referências a objetos. Então, o seu objeto ali dentro, quando você tem um dentro do Python, ele é limpo da memória, ou seja, você libera a memória quando não tem mais nenhuma variável, nenhum atributo, nenhum nada guardando referência a esse objeto. E aí, quando essa contagem atinge zero, a memória ocupada pelo objeto é liberada pelo coletor de lixo do Python, que é muito mais fácil do que várias outras linguagens que tem, vamos dizer assim, mão na massa de gerenciamento, que abstrai bastante aí dessa parte de gerenciamento. Isso é importante quando você está lidando com problemas grandes, você gera muitos dados que pode ser que você não precise deles para frente, mas você pode precisar do espaço de memória. E aí é importante saber isso, que como que você libera a memória no Python, excluindo as referências. E como que a gente exclui? Não. Vamos ver aqui qual que é o ciclo de vida de um objeto. Em geral, o objeto ele é criado com os métodos construtoras.
Verdade é que eu não usaria nem o init, tá? A gente já viu aqui um pouquinho fora de ordem. Quem cria o objeto, na verdade, é o new, não é o init. Eu tinha colocado o init aqui porque, a princípio, essa aula vinha antes da aula de padrões de projeto e vocês ainda não conheciam o new. Mas lá em padrões de projeto, quando a gente foi ver o singleton, a gente conheceu o new. Então ele é criado, o objeto ele é criado, você utiliza, então ele vai ter uma contagem de referência maior que zero, e aí quando essa contagem de referências objeto seja a zero, ele é apagado da memória e a memória é liberada. E aí como que a gente exclui referências a objetos? Com o comando del. O comando del, ele é justamente o comando, ele não deleta objetos, tá? É bem importante essa distinção. Ele deleta referências a objetos. Se o objeto existir uma referência em outro lugar, ele não vai ser excluído, tá? Enquanto tiver alguma referência, o objeto não é excluído. O del, ele exclui referências. E como que a gente exclui? Da mesma maneira que você acessa as referências. O del, ele é um comando mais parecido com a estrutura do return, do raise, desses comandos assim. Ele não é uma função. Então, eu acho que tem um exemplo disso. Não, a gente usou isso num dos exemplos. Ok, tem aqui tem um exemplo aí na plataforma, esse referências.py. Então, quando eu crio aqui, eu crio uma lista A, aí eu faço B igual a A, esse B não é uma cópia dessa lista, isso a gente já viu mais de uma vez. Isso não é uma cópia, eu estou só criando uma referência nova ao objeto dessa lista. Inclusive, eles compartilham, então se eu fizer aqui o A igual a essas, fizer B igual a A e mudar um valor de uma posição de A, vai afetar B também. Parte aqui do final, a gente pode executar aqui, viu que o B3, que era para ser 4, era 4 originalmente. Aqui ele era 4, eu modifiquei a posição 3 em A e ele afetou B também, porque A e B são o mesmo objeto. Eles são. E quando, como eu falei, quando eu uso o comando del, que a cara dele é isso aqui, del, o nome do que é deletar, ele não exclui o objeto. Tanto é que se eu tentar dar um print B, ele ainda existe aqui, ó. Ele só vai deixar de existir quando eu excluir todas as referências dele, aqui no caso A e B. E aí quando eu excluir todas ele, aí de fato o objeto é limpo. E esse del ele serve inclusive para deletar atributos, posições em dicionário. Eu acho que uma coisa que ele não faz é excluir posição em lista. Vamos tentar aqui, mas eu acho que isso aqui ele não faz. Você vai ter que usar algum comando como pop, alguma coisa. Excluir? Estou tentando deletar a posição 3 da lista. Os dois é para ser a mesma coisa. Ele deleta a posição na lista. Isso era a única coisa que eu achava que o del não fazia, mas ele faz. Então eu posso vir aqui e dar tipo um del e excluir uma posição específica, inclusive no meio. Ó. Se eu tirar a posição 1, a lista nova vai ser 1, 3 e 10. Ele deleta pares de chave e valor em dicionários também. 2. Então eu posso usar ele para deletar posições de dicionário também. Então aqui ó, eu tinha A e B no dicionário, eu excluí o B, só ficou o A. Ele exclui atributos também, pode excluir atributo, pode excluir até método se você quiser. Não sei que situação que é um método, mas praticamente tudo que você pode acessar, você pode excluir com del. Só que lembra que ele falou lá, ele exclui referências, ele não exclui objetos. Os objetos só são excluídos quando a contagem de referência chega a zero. Alguma dúvida disso? Só um parênteses, eu acho que isso é um assunto bem importante, já é uma coisa bem curtinha, mas é uma coisa importante de vocês saberem. Alguma dúvida? Então vamos para o que eu prometi, que são os métodos mágicos. Relembrando, método mágico. Métodos mágicos são aqueles métodos que você põe, tipo,
init. E eles definem comportamentos dos seus objetos em certas situações. Por exemplo, o init define o comportamento do seu objeto quando ele é instanciado. O str define o comportamento do seu objeto quando você tenta converter ele para string. E existem métodos mágicos para inúmeras coisas. Então, como eu falei, eles definem comportamentos dos objetos em situações específicas. E eles são definidos por nomes que começam e terminam por 2 underscores. Existe uma lista definida na documentação do Python de quais métodos mágicos existem e qual é o comportamento. A gente vai falar de algum deles aqui. O primeiro a gente já conhece, é o init. O init ele vai receber os parâmetros que foram passados na criação do objeto e ele vai definir como que essas coisas são guardadas, como que o objeto é inicializado. Por isso init é a inicialização do objeto. Ele a gente já usou inúmeras vezes, então nem vou gastar muito tempo aqui com ele. A gente tem também o del, tá? O del ele é chamado na hora que o objeto vai ser excluído da memória, tá? Se você só rodar, você tem aqui A igual a classe, aí você cria uma cópia B igual a A e roda aqui del A. Isso não vai chamar o método mágico del, tá? Para eu chamar o método mágico del, eu precisaria deletar A e B, aí não tem mais nenhuma referência, o coletor de lixo vai pegar aquilo ali para jogar fora, e aí só que antes dele jogar tudo fora, ele vai chamar o del. Então, se eu tiver, vai chamar esse método mágico del, se ele existir. Se eu tiver alguma coisa ali que eu preciso fazer antes daquele objeto ser excluído, eu faço nesse método mágico. Eu vou ser bem sincero, é uma coisa que eu nunca usei, esse mágico del. Ele existe, eu acredito que deve existir alguma situação onde ele é útil, mas para mim nunca apareceu. Outros que a gente tem, a gente até já viu eles em algumas situações soltas, é o wrapper de representation e o str. Qual a diferença entre os dois? É bem sutil, mas em geral, o método, o wrapper, ele era para ser quase que uma serialização, mas não exatamente. Porque não necessariamente ele precisa guardar estado do objeto, ele guarda só o comando inicial que criou o objeto. Em geral, ele deve retornar algo, por exemplo, se eu instancio meu objeto dessa forma aqui, minha classe, e aí eu passo aqui uns parâmetros, a representação dele, o wrapper, é para ser uma string que tenha isso. Tem o nome da classe, abre parênteses, algo que eu jogue no eval. O eval, ele executa uma string como se fosse código. Se você dá eval, vamos fazer um teste aqui, vamos para a plataforma para testar aqui, vou usar esse mesmo aqui, eu dou eval e aí é uma string que é print. Vocês sabem como é que eu coloco aspa dentro de uma string? Alguém já ensinou, vocês já viram isso em algum lugar? Como é que coloca aspa dentro da string? Porque se eu fizer isso aqui, ó, não, eu quero a dupla. Eu sei que eu poderia usar a simples dentro da string da dupla, mas tem um jeito de eu usar a dupla dentro dela. Se eu fizer isso, esse pedaço aqui está fora da string, isso aqui não funciona. Tá? Tem um truquezinho, quando eu quero imprimir caracteres que não seriam impressos naturalmente dentro de string, eu quero salvar ele dentro de string, o jeito que o Python representa isso é pôr uma barra antes. Então, se eu pôr uma barra aqui e outra barra aqui, essa barra não vai sair. Tanto é que ele mudou de cor aqui para mim. Isso vai guardar só a aspa, o caractere da aspas dentro da string. E aí, se eu der eval aqui na string, ele executou o print. Tá? Então, ele executa o que tiver dentro da string, o eval.
E aí, já que a gente está numa tangente aí do assunto, e se eu tenho que pôr barra e o aspas para imprimir aspas dentro, para pôr uma aspa dentro da string, como é que eu ponho a barra? Alguém sabe? Alguém chuta como é que eu vou pôr a barra? Eu quero pôr uma barra aqui no hello barra world. Se eu pôr só isso aqui, nem sei, às vezes até funciona só isso aqui. Funcionou. Mas você pode pôr barra barra também. Barra barra também é uma representação só da barra. Hein? Tem situações que você precisa fazer isso aqui. E tem um outro truquezinho também que é o barra N e o barra T. O barra T vai dar uma tabulação, como se você tivesse apertado o Tab no teclado. E o barra N quebra a linha. O Python não gosta de barra T da string. Na verdade, eu tenho que guardar... Isso aqui vai funcionar. Por que eu estou pondo barra barra T? Porque eu quero que ele guarde uma barra dentro da string e não a tabulação. E aí, quando eu ponho barra barra T, na string fica barra T. Se eu der um print nessa string, fica o barra T na string. Aí, quando ele executa o print, aí ele transforma de novo, ele pega esse barra T e transforma na tabulação e o barra N numa linha nova. Só parênteses que esse truquezinho da barra aqui é uma coisa bem útil. Quando você precisa guardar a barra, você põe em barra barra. E só voltando, nosso assunto não era isso, nosso assunto é o eval. O eval, quando você joga uma string dentro do eval, ele executa aquela string, vai ser digitado como comando. Então, em geral, o wrapper é para ser uma string que cria de novo o seu objeto, ou seja, a classe abre parênteses os parâmetros. Nem todo mundo usa esse padrão, tá? Vocês vão ver em várias situações que se usa essa para outras representações do objeto, mas esse é o método, é a maneira que ele deveria ser utilizado. E a gente tem o str, que é para ser uma representação mais legível do seu objeto. Então você vai imprimir alguma característica chave ali do seu objeto, alguma coisa assim. Esse método mágico str, ele é um método mágico que é chamado quando você dá um print no seu objeto, quando você coloca o seu objeto dentro do print. Então, se o seu objeto é pessoa, dentro do str dele é para você retornar uma string que diga, por exemplo, o nome e a idade da pessoa, alguma coisa assim. Você vai pegar atributos chaves ali e colocar na string para ter uma representação legível do seu objeto. E esses dois aqui você vai retornar uma string. Nos dois você tem que retornar uma string. Você não imprime a string na tela. Você retorna uma string para ela ser usada onde for para ser usada. Alguma dúvida da diferença entre os dois? Alguma coisa que eu falei? Ok. A gente tem também os métodos mágicos aritméticos e os métodos mágicos comparativos, ou de comparação. O que esses métodos mágicos fazem? Então, quando eu pego um objeto, objeto 1, e eu faço objeto 1 mais objeto 2, o que o Python vai fazer? Ele vai lá no objeto 1 e vai procurar o método mágico add do objeto 1 e vai pegar o objeto 2 e vai passar como outro. E aí é o seu código que se vire para somar essas duas pessoas. Se o objeto 2 for alguma coisa que eu não consigo somar com o objeto 1, eu tenho que levantar um value error no caso. Porque eu tenho um valor que é um value error, não, um type error. Tem que levantar um type error porque são tipos incompatíveis para somar. Mas você pode criar suas operações de soma. Sua operação de soma, sua operação de subtração, sua operação de multiplicação, sua operação de divisão, e aí você tem o igual e a desigualdade. Então você pode fazer tudo. Porque, em geral, o Python ele não sabe comparar objetos, por exemplo. Então você vê quais são as características chaves dessa classe, desse objeto,
que eu posso comparar dois objetos para ver se eles são iguais ou não. E aí você pode fazer isso com o modo o igual e o desigual, o EQ e o NE. Isso aqui é bem interessante. Vamos ver um exemplo disso? Vamos lá para a plataforma, tem um arquivo aí chamado Métodos Mágicos. E aí eu criei uma classe aí que é o modNum. O modNum ele guarda um número módulo alguma coisa. Vocês já aprenderam o operador módulo, né? Então você pega o resto da divisão e o que te interessa é só o resto da divisão. Então, por exemplo, quando você está trabalhando em módulo, 10 mod 5 é igual a 5 mod 5, que é igual a 0 mod 5. Por quê? Eu só estou interessado atrás da câmera. Eu só estou interessado no resto da divisão. Então, o resto da divisão de 10 por 5 é a mesma coisa que o resto da divisão de 5, que é a mesma coisa de 0. Esse símbolo aqui está completamente errado, a gente não usa igualdade para isso, mas eu não lembro o símbolo certo para aritmética modular. Eu não lembro se era, eu acho que é 3. Não tenho certeza, mas eu acho que é assim que a gente escreve isso, tá? E aí nesse exemplo o que eu fiz? Eu estou guardando justamente isso. Eu tenho aqui um valor que só me interessa o resto da divisão dele pelo módulo. Então eu já guardo o resto da divisão, eu já uso o operador módulo aqui para guardar o resto da divisão pelo módulo. E eu guardo o módulo também, tá? Tem aqui o str. Então, quando eu faço o str aqui, eu coloco um parêntese. Ele vai imprimir nessa notação aqui, quando eu chamo str. Então, valor, parênteses, mod, o valor do módulo. Eu tenho uma função auxiliar, um método auxiliar aqui interno que só checa se eu consigo operar com alguma outra coisa, com um outro. E eu coloquei aqui o adicionar e o igual. Quando eu vou adicionar, eu pego, primeiro checo se eu consigo operar, que é ver se o outro é também um módulo. Se ele for um módulo, se o valor do módulo é igual. Se ele for só um número, eu consigo operar direto. E quando eu vou fazer a soma, eu somo os valores e preservo o módulo. Eu só consigo somar se o módulo for igual. E aí eu crio um novo modNum com o resultado disso. Aí o modNum lá dentro vai guardar só o resto com a divisão, mas eu crio um modNum novo. Então aqui eu consigo somar módulos. Eu posso até testar isso aqui embaixo. Eu fiz o A, o B, eu somei A mais B e ele sabe me dar o resultado disso. Então A mais B igual a 4 módulo 12. O A era 10 módulo 12 e o B era 6 módulo 12. Se vocês fizerem essa conta aí, 6 mais 10 é 16, o resto da divisão por 12 é 4. Então o resultado dessa soma aí dá 4 módulo 12. E aí eu usei o método mágico da soma, da adição, para criar aí. E eu fiz também o da igualdade, tá? Então, primeira coisa que eu confiro é o outro, para igualdade, eu confiro o outro é também o modNum? Porque se ele não for o modNum, não é igual. Eu só sou modNum, só é igual a modNum. Então, se ele não for, eu já retorno falso de cara. E se for modNum, eu comparo aqui os valores e os módulos. Eles só vão ser iguais se o valor e o módulo for igual. E aí eu consigo fazer também a comparação que está aqui embaixo. Eu consigo fazer A igual a B. E aqui embaixo a gente vai dar aqui embaixo fez uma coisa que quebrar. Ó. Se eu tentar... eu tirar isso aqui do try except... eu criei um F que é 2 módulo 8 e eu vou tentar somar ele com o A. Vai dar errado porque eu não posso somar com módulos diferentes. Deu o value error aqui, tem que ser iguais. Que isso inclusive está aqui dentro. Ó. Se o tipo for diferente, eu dou um type error, que eu não consigo somar com módulo. E se for... na verdade eu falei que eu podia operar com número, mas não. Do jeito que eu defini aqui, eu só consigo operar modNum com... então se for outra coisa que não é modNum,
eu dou um type error, se o módulo for diferente, eu dou value error. Tá um tipo certo, mas o valor dele... Então, aqui eu usei o add e o método mágico add e o método mágico aqui para criar o comportamento do operador soma e o comportamento do operador igualdade para esse meu objeto que eu criei, que é o modNum. Então, um exemplo aí de uso dos métodos. Alguma dúvida? Se não, vamos ver mais métodos mágicos. Como eu falei, são realmente muitos. A gente tem os métodos de atribuição. Tá? O que esses caras fazem? Eles interceptam quando você está definindo ou acessando um atributo. Então, a hora que você pega lá no seu código, você tem lá seu objeto. Classe. E aí você vem aqui e dá um print objeto.atributo. Você dá print objeto.atributo. A hora que você faz isso aqui, ele vai chamar o método mágico getAttr. Em geral, o Python já tem uma implementação lá própria dele de getAttr e você não precisa mexer com isso. Mas existem situações onde você quer dinamicamente definir quais atributos você tem e quais você não tem. E aí, para isso, você tem esses métodos mágicos aqui. Quando você faz objeto ponto igual a alguma coisa, igual a 10, esse cara aqui, esse aqui vai chamar o setAttr. Ele vai passar o nome do atributo que você está querendo acessar e o valor. O nome do atributo que você está querendo gravar e o valor. Então, você pode interceptar toda a atribuição de atributo, você pode interceptar e fazer alguma coisa com o valor daquele atributo. É um exemplo. A gente tem também o delAttr, que deleta o atributo, se ele existir. E a gente tem o contains. O contains aqui ele vai ser chamado no contexto, por exemplo, de você pôr aqui um if resattr, lembra daquela função do Python, confere se o objeto tem um atributo, e aí você vai ver o objeto. A resposta disso aqui vai vir aqui do contains. Tá? Em geral, esses são atributos que a gente não precisa implementar na mão. Mas no dia que você precisar dele, eles vão ser extremamente úteis. Tá? Eu quero fazer só um parêntese, porque existe, eu não sei se eu coloquei aqui não, que existe, voltando aqui, existe um outro cara, um outro método mágico, que é esse aqui, que é o getAttribute, escrito por extenso, tá? Tem uma leve diferença entre os dois. Em geral, o que você vai querer usar é esse aqui, é o getAttr. Porque o getAttr, ele só é chamado se o Python não encontrar o atributo por conta própria. Então, os atributos que você setou lá, que você definiu, estão definidos de fato dentro do seu objeto. Se você estiver tentando acessar um deles, o Python já retorna a resposta direta, ele nem chama o getAttr. Então, seria mais, o getAttr é chamado quando o Python não encontra o atributo. E aí, se você quiser fazer alguma coisa diferente quando você não encontra o atributo, você define esse método mágico getAttr. Esse cara aqui, já não. Esse cara aqui, ele intercepta todos os acessos, todas as tentativas de acesso ao atributo da classe, do objeto. E isso é extremamente fácil de criar coisas que não funcionam. Porque se você tentar acessar um atributo dentro do getAttribute, dentro dessa função mágica getAttribute, você vai quebrar completamente seu código, porque ele vai ficar num loop de entrou na getAttribute, aí ele tenta acessar um atributo, aí chama de novo a getAttribute para tentar acessar esse outro atributo, e aí ele tenta acessar o atributo, ele chama, você cria um loop ali. Então esse aqui é muito fácil de quebrar.
tá? Então, em geral, a função que você quer usar quando você precisa desse tipo de coisa é a getAttr, porque a getAttr, se o atributo já existir, o Python nem chama ela, ele já de cara. Esses são métodos mágicos mais avançados. Por incrível que pareça, meu primeiro contato com método mágico, vocês ouviram até onde? Porque a internet caiu e eu não sei o que ela cortou. Vocês ouviram a parte que eu expliquei o que é esse cara aqui, o getAttribute, que ele é diferente, em geral é uma coisa que você não quer usar. Você quer usar o getAttribute. Uhum. Bem, a internet caiu, eu vou gravar aqui o resto da aula e vocês vão estar assistindo. Além dos métodos para lidar com atributo, a gente tem os métodos para lidar com coleções. O que são coleções? São aquelas coisas que você indexa, são coisas que você acessa por índices ou chaves no seu objeto. Então você poderia criar seu próprio dicionário com esses métodos mágicos aqui. A gente tem o len, que é para retornar um inteiro com o tamanho da sua coleção que você implementou na sua classe. A gente tem o getItem, que vai ser chamado quando eu tento fazer classe. E aí eu dou aqui print, só que agora eu quero indexar nesse objeto, ponto não, colchete, sei lá, pode ser qualquer coisa aqui. Vou indexar aqui nesse exemplo por esse índice pode ser qualquer coisa arbitrária. Quando eu faço isso aqui, para ele achar esse cara lá dentro do seu objeto, ele vai chamar o getItem. Mesma coisa para o setItem, objeto b igual a 10, e isso aqui vai vir para o setItem. Ele vai receber aqui no caso do get tem que ser o A, e aí ele retorna o valor. Aqui no caso, isso aqui é ser o B, e o valor aqui é 10. Tá? E o setItem não precisa retornar nada. E o delItem, ele vai deletar o item quando você chama. Voltou. Então, os métodos que a gente usa para lidar com coleções. E, por último, a última coisa que a gente vai ver aqui são os métodos para lidar com o contexto. Quando você quer criar um objeto que se comporte ali dentro de um contexto, faça alguma coisa quando sai, você vai usar esses dois métodos mágicos aqui, que é o enter, ele vai receber nada, ele só vai entrar, ele pode retornar alguma coisa, por exemplo, o open retorna um objeto arquivo, e você tem o exit, que é o método mágico que vai ser chamado na saída do bloco if. Então, nem vou explicar isso aqui muito, que é uma coisa mais avançada, mas vocês sabem que existe, se algum precisar, você pode ir lá no documento. E tem muito mais, se a gente entrar na documentação, eu sou extremamente fã dessa página aqui do Data Model. Eu acho que é a minha página preferida da documentação do Python. É estranho eu ter uma página preferida da documentação do Python, mas essa página é a minha página preferida da documentação. É o modelo de dados, vocês vão ter todos esses, tem infinitamente, certo? Então a gente tem aqui os operadores de comparação, o LT, o LE, que é o less than, menor que, o less or equal, que é o LE, o equal, o not equal, o greater than e o greater or equal than, que é o maior ou igual, maior, GT maior, maior ou igual, LT menor e LE menor ou igual. Aqui falei do getAttr, do getAttribute, o setAttr, o dir, que vai listar todos os atributos, então, são muitos. E essa é a minha página preferida. E, por último, exercício prático. Eu sei que a internet caiu, mas vocês vão assistir esse vídeo em algum momento. Façam esse exercício, é um exercíciozinho bem tranquilo. Vocês só vão pegar lá naquele métodos.py. E da mesma maneira que ele tem lá o método mágico da soma, copia e cria um para subtração e para multiplicação, segue o exemplo lá da adição,
e das desigualdades. E aí lembre que você tem simetrias aqui nessas desigualdades. Eu vou dar uma simetria. O not equal, ele é o oposto do equal. Então você não precisa reimplementar o not equal. O not equal ele pode ser, vou dar lá o exemplo ah não, a plataforma não vai estar funcionando, mas o not equal pode ser simplesmente def e o order, e esse aqui pode retornar. Você pode fazer explicitamente assim, self é que, tá? Isso aqui funciona, ou você pode deixar o Python fazer o trabalho sujo, que é isso aqui, ele vai usar o EQ que já está definido lá. E existem outras simetrias dessas aqui dentro desses operadores todos. Então, pessoal, é isso. Boa prova aí para vocês. Eu prometo que eu posto agora, ainda hoje, assim que a internet voltar, eu posto os requisitos do trabalho para vocês trabalharem no trabalho. E eu acho que eu não vou passar mais lista